Agora é hora do No Campo do 4, com Fabrício Cunha. Bom dia, dona Lara! Bom dia, querido! Chegando terça-feira com muitas informações do nosso esporte, principalmente, claro, do futebol. Vamos falar do Vitória? Vamos começar falando dele. O torcedor está preocupado, hein? Com essa possibilidade aí de rebaixamento. O que é que você tem a dizer para o torcedor rubro-negro? Olha, esse risco de queda, infelizmente, aumentou, né? Após a derrota para o Internacional, Vitória viu aumentarem os riscos e as chances de rebaixamento para a Série B do ano que vem. Porém, não é que a rodada ajudou o Leão? O resultado esperado não veio. O Vitória sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Internacional por 3-1. Apesar do revés, o time treinado por Thiago Carpini não entrou na zona de rebaixamento. O Leão contou com derrotas de Corinthians e Fluminense para se manter na 16ª posição. São 4, 5 meses lutando nessa degola, né? Então isso tem um aspecto emocional, a gente precisa seguir trabalhando, evoluindo e nós vamos competir forte até o final. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe possui 51,3% de chances de jogar a segunda divisão em 2025. E a chance para diminuir ainda mais esse percentual de queda será vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV no próximo sábado. É sempre bom lembrar que o Thiago Carpini assumiu Vitória na 9ª rodada do campeonato e Vitória tinha apenas 1 ponto, ou seja, a campanha, o trabalho do Carpini é um trabalho muito interessante. O Vitória conseguiu ser competitivo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, quando poucos imaginavam que isso ainda seria possível. Caio Leone evitou normalizar a derrota para o Internacional, mas atenuou uma rodada que acabou sendo favorável ao Leão. Não podemos normalizar a derrota no Beira-Rio. O resultado magoa pela produtividade da equipe e a importância do confronto. Mas os concorrentes diretos também perderam. O Fluminense sofreu revés frente ao Atlético Goianiense, o Corinthians perdeu o clássico para o São Paulo, por isso o rubro-negro continua fora da zona por ter um número de vitórias superior. São 8. Mas o rubro-negro baiano precisa entender que não pode se abater. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que está envolvido na semifinal da Copa do Brasil e deve fazer uma rotação no seu elenco para ter a equipe titular com maior conforto e maior descanso para enfrentar o Vasco da Gama. O rubro-negro não vai ter Felipe Machado, que tomou o 3º cartão amarelo, mas Ricardo Hiller pode ser um jogador a substituí-lo, ou o William Oliveira. O detalhe é que Thiago Carpini fez com que o rubro-negro crescesse de rendimento após escalar Mateuzinho e 3 atacantes. Mas algo que não pode deixar de ser ressaltado, um jogo equilibrado, importante para que o Vitória pudesse somar pontos e se distanciar dos seus oponentes diretos. Carlos Eduardo, numa ação temerária, não poderia ter feito um pênalti bobo. Cabe ao Vitória reunir forças, levantar a cabeça e vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Aí, apesar da derrota, né, o Vitória no 0-0 teve um gol anulado e no 2-1 para o Inter teve várias oportunidades de empatar. Só faltam 10 rodadas. Dá tempo, Fabrício, de se recuperar? Complicado, né, Lara? Reta final do campeonato, mas o capitão do Vitória, Wagner Leonardo, disse que o time está preparado para essa reta final. E vocês? Olha, a gente está bem preparado para o que vem pela frente aí. A gente sabe que a gente necessita pontuar, vamos trabalhar bem essa semana para agora com a cabeça pensar no Atlético e a gente vai lá para poder pontuar. Daí, Wagner Leonardo, esse é símbolo, né, de raça, de equilíbrio técnico, né, realmente uma liderança muito positiva do time do Vitória. Wagner Leonardo, 5 gols nessa temporada, 5 gols na temporada passada. Imaginem, né, um zagueiro já com 10 gols com a camisa do Vitória, extremamente importante para essa reta final, para que o Vitória consiga se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Larinha, vamos falar do Bahia? Agora, o time não vai poder contar com o craque Everton Ribeiro para a partida contra o Flamengo. Como é que vai ser isso, Fabrício? E aí, rapaz, como é que vai ser não ter o camisa 10 tricolor, um dos caras mais importantes do time do Bahia? O Everton Ribeiro desfalca o time justamente contra o Flamengo, seu ex-time, e o nosso Rodolfo Rage trouxe as possíveis soluções do Rogério Ceni. Rogério Ceni tem seguido à risca a formação inicial da equipe. Mudança mesmo só quando perde alguém por lesão ou suspensão. Peça importante do Bahia, Everton Ribeiro levou o 3º cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Flamengo. Na Série A foram 2 gols e 5 assistências.
Com 35 desarmes, o camisa 10 é o líder do time nesse quesito. Com a suspensão de Everton Ribeiro, o treinador deu a entender que, além da mudança forçada da peça, pode modificar também o esquema do time. Não tem, nós temos que achar uma outra solução dentro do elenco e montar, seja um sistema diferente, seja com outra peça no lugar dele. Vai fazer falta, com certeza. Caso opte pela alteração tática, ele abdicaria do reserva imediato Carlos Depena e entraria com um atacante. Lúcio Rodrigues, Rafael Ratão e Ademir são opções. Tá aí, né? Grande problema do técnico Rogério Ceni, o Everton Ribeiro com 2 gols e 5 assistências, né? Nesse Campeonato Brasileiro. No ano já são 5 gols e 9 assistências. Realmente é um cara muito especial nesse time do Bahia. Vai fazer falta na partida contra o poderoso Flamengo. E o que fazer, né? A gente viu as opções do Rogério Ceni, né? De repente entrar com o Lúcio Rodrigues, trazer o Cauli para o meio campo. De repente você tem a opção do Depena pelo Everton Ribeiro apenas, mas o torcedor quer mudanças, quer novidades nesse time do Bahia. Então as soluções do Rogério podem ser também de mudança no esquema tático. Caio Leone falou sobre essas possibilidades de escalação do time tricolor. Com os 3 pontos e o empate do Cruzeiro, o tricolor se manteve na 6ª colocação com 45 pontos. Mas viu outro concorrente se aproximar. O Inter, que venceu o arquirrival Vitória, tem os mesmos 45 pontos. Mas nem tudo foi especial para o esquadrão. Everton Ribeiro tomou o 3º cartão amarelo após ficar 24 jogos pendurado e não enfrenta o Flamengo no próximo sábado às 7 da noite na Fonte Nova, em um confronto direto pelo G4. É óbvio que Rogério Ceni sentirá a falta do seu principal jogador na temporada, mas o que merece ser ressaltado é a capacidade do número 10 em dominar as estatísticas defensivas, mesmo sendo o maestro do time. São 5 assistências, 2 gols, o segundo em interceptações do tricolor com 12 e o líder em desarmes com 35. Além de uma elegância e um entendimento tático e técnico, aos 35 anos de idade, joga demais. Ceni vai quebrar a cabeça para substituí-lo. E para mim, não é Carlos Depena. Eu colocaria Lúcio Rodrigues. Tá aí o Caio, né? Mais ousado, porque se coloca o Lúcio Rodrigues, você traz o Cauli pro meio campo e você ataca com 3, né? Tassiano, Everaldo e Lúcio. O Rogério tem atacado com 2, quando a gente fala dessa linha mais ofensiva. Então o Caio tá querendo o time mais ofensivo contra o Flamengo. É bom lembrar que o Bahia enfrentou o Flamengo 3 vezes esse ano e foram 3 derrotas. Aliás, o Rogério jamais venceu o Flamengo, sequer empatou contra o Flamengo, ele como treinador. Então o handicap é bem negativo, o Rogério buscando essa primeira vitória diante da equipe do Flamengo desde que se tornou treinador de futebol. Cauli, Lara, 100 jogos com a camisa do Bahia, 8 gols e 8 assistências na temporada 2024, é arma fundamental para essa reta final, e ele falou após a partida do último sábado. Sempre vai ter altos e baixos, né? O brasileiro é um campeonato muito bem disputado, muitas equipes aí que brigam por essa classificação, mas a gente mantendo o Bahia ali em cima nessa parte da tabela, a gente vai com certeza nesses últimos 10 jogos, né? Dar o nosso máximo para conquistar isso. Tá aí, manter o Bahia em cima nessa faixa de tabela, disse Cauli. A gente vai justamente para essa tabela de classificação aqui, Lara. Após 28 rodadas, o Botafogo é líder com 57 pontos, mas viu a sua distância para o Palmeiras cair, viu? O Botafogo empatou com o Grêmio na rodada, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro e por isso, distância encurtada para 1 ponto. Imagina como não está a cabeça do torcedor botafoguense, né? Ano passado eles abriram 14 pontos do Palmeiras e o Palmeiras ultrapassou o Botafogo na reta final. Então, com 1 ponto de distância, o retrovisor... Tá muito pertinho ainda, né? O Verdão tá ali muito atrás. O Fortaleza briga pelo título, 55 pontos. É lindo ver um time nordestino sem tanto investimento estar na 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e brigando ainda pelo título de campeão nacional. O Flamengo, 4º colocado com 48, tá um pouco mais distante ali, a briga mesmo por Libertadores, assim como São Paulo 47, Bahia 45, Inter 45 e Cruzeiro 43. Eu acho que esses brigam pelas 6 vagas à Taça Libertadores, 4 de maneira direta, a 5ª e a 6ª para pré-Libertadores. Pode ser que se abra um G7 e um G8 a depender dos resultados de Taça Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Por exemplo, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, já tem a vaga pela Copa do Brasil, você abre o G7. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, você abre o G8, né? Então você vai abrindo mais possibilidades. Algumas possibilidades, perfeito, né? Podem surgindo. Exatamente. Então o Bahia está numa posição até confortável quando se diz nessa classificação para a Libertadores. E o Vitória, né? Situação delicada, é o 16º, 28 pontos apenas. O Corinthians tem a mesma pontuação. O Fluminense tem um jogo a menos do que o Vitória, já tem 27. Então, situação bem complicada para o Vitória. Tem que somar ponto, tem que tentar vencer o Atlético Mineiro fora de casa para vir para uma sequência muito importante dentro de casa. A Vitória terá 5 jogos
de confrontos diretos após a partida contra o Atlético Mineiro. Olha as chances de Libertadores do Bahia, hein? Bahia tem mais de 40% de chances de chegar à Taça Libertadores do ano que vem. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza estão praticamente com vaga garantida, né? Acima de 98%, os dois ali praticamente com 100%. Flamengo também, né? Já está encaminhada essa classificação. E a briga mais importante aqui, para São Paulo, Inter, Bahia e Cruzeiro. O Bahia está ali com 40%, mas acredito muito que o Bahia, ao final do campeonato, vai conquistar essa vaga, ao menos para pré-Libertadores da América, que são jogos ali eliminatórios antes da fase de grupos. Eu acho que o Bahia pode, ao menos, classificar para essa condição. E o Vitória, hein? O Vitória viu o risco de queda aumentar, né? Estava ali em 45%, depois da derrota para o Inter, aumentou para 52,14%, porque, embora o Vitória seja 16º, tem times com jogos a menos. Isso acaba trazendo alteração ali quando você fala de percentual com risco de rebaixamento. A gente fala chances de permanência, mas eu trato como risco, né? Porque você vai para algo negativo, então acaba usando a expressão mais risco de rebaixamento, e o risco de Vitória é grande, 52,14% de aproveitamento. A gente viu lá na classificação do campeonato que o Flamengo teve uma queda muito grande, né? E surpreendentemente o técnico Tite, ex-seleção brasileira, foi demitido do Flamengo. A gente confere agora matéria na tela aqui no Campo do Quadro. Foi com satisfação e bom humor que o torcedor rubro-negro recebeu a notícia da demissão do Tite. Já tinha sido demitido pela torcida, né? Então não tinha como continuar. Retranqueiro demais, pelo amor de Deus. Tite assumiu o Flamengo em outubro do ano passado. A relação com a torcida nunca foi fácil, só que ficou ainda mais complicada após a eliminação na Libertadores na última quinta-feira. A demissão veio horas depois de o técnico ser vaiado, mesmo com uma vitória no Maracanã. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense com gol do Gerson no fim da partida. E nem assim, Tite foi poupado. Na entrevista após o jogo, o treinador explicou como reagiu às críticas. Compreensão e respeito, de entender todas as manifestações do amor do torcedor pelo seu clube. Nesta segunda-feira, o ex-lateral Filipe Luiz, que treinava o sub-20 do Flamengo, assumiu interinamente o comando do time. A estreia dele será já nesta quarta-feira, contra o Corinthians, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Foi surpreendente porque o técnico Tite chegou com uma grande expectativa e com um investimento muito alto, né? Mas o Filipe Luiz é fantástico, viu? Encerrou a carreira agora há pouco, né? E já como treinador de base foi campeão mundial com o sub-20 do Flamengo. Então um cara de muito potencial. O torcedor está acreditando que ele vai dar jeito nesse time do Flamengo na reta final da temporada 2024. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil e está tentando aí uma das vagas a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Champions League, tarde especial hoje aqui na TV Aratu. Transmissão às 3h45, Arsenal e PSG. Jamais conquistaram o título e a super cobertura terá narração de Kleber Machado aqui no seu Canal 4. Prepare-se para viajar hoje até Londres, na Inglaterra. O SBT vai mostrar para você um grande clássico na Liga dos Campeões da Europa. Hoje, a partir de 15h45 da tarde, o jogo é entre Arsenal da Inglaterra e Paris Saint-Germain da França. É um belo jogo, jogo de times famosos que nunca venceram a Liga. Tem brasileiro em campo e tem muito jogo bom para você curtir. É a nova Champions League, aqui no SBT. Hoje, 15h45 da tarde, Arsenal e Paris Saint-Germain. Futebol no SBT, a paixão é aqui. Jogaço, né? Um dos campeonatos mais importantes do planeta, com certeza o mais importante da Europa. Um jogaço aqui na TV Aratu, às 3h45, repito. Narração de Kleber Machado, comentários de Mauro Betti e da nossa Nadine Bastos, Arsenal e PSG. O Arsenal foi vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada 2007-2008, enquanto que o PSG foi vice-campeão com Neymar na temporada 2019-2020, ou seja, jamais venceram a competição. Dona Lara, eu volto amanhã com mais esporte. Com todas essas informações atualizadas. Recheado, muita coisa, né? Mas é bom assim. Amanhã. O pessoal quer ficar informado. Futebol é paixão nacional. E agradeço demais essa imensa audiência. Tamo junto, gente. Até amanhã.